Ora, muito boa tarde a todos os presentes e gostaria, antes de mais, de agradecer o convite que me foi endereçado pela organização e também louvar esta iniciativa e que considero muito importante a análise, em concreto, da contratação pública relacionada com a fiscalização que tem sido efetuada pelo Tribunal de Contas e, naturalmente, cumprimentar todos os meus colegas e da mesa. Como o tempo urge, vou procurar entrar e na matéria e, antes de mais, chamar a atenção que, em termos de fiscalização e do Tribunal e de Contas, por regra geral, quer os atos unilaterais, quer os contratos que determinem uma modificação e do contrato celebrado por entidades sujeitas a fiscalização prévia, entre as quais se encontra a administração pública tradicional, mas também as empresas públicas do Estado, empresas municipais e regionais, associações públicas, naquelas condições e previstas no artigo 5º e número 1, que estão sujeitas à fiscalização preventiva. Significa isto que o controle sobre as modificações ao contrato passa pela sua sujeição a visto e prévio. E nos termos do artigo 5º, a linha C, da Lei de Organização e Processo e dos Tribunais de Contas, dos atos e contratos de qualquer natureza que formalizem modificações objetivas a contratos visados e que impliquem um agravamento dos respectivos encargos financeiros ou responsabilidades financeiras, e aqui chama a atenção, mesmo que o valor desse agravamento seja diminuto, ou então que formalizem modificações objetivas a contratos não visados, ou seja, o contrato originariamente não estava sujeito à fiscalização prévia, mas desde que implicam um agravamento dos respectivos encargos ou responsabilidades em valor e superior a 350.000 euros, estão sujeitos à fiscalização prévia. Mas a verdade é que está prevista uma exclusão, uma isenção de fiscalização e prévia no que diz respeito aos trabalhos a mais e aos trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito das empreitadas de obras públicas. Ou seja, a Lei de Organização e de Processo e do Tribunal de Contas, mesmo após as alterações introduzidas em 2011, continua a excepcionar expressamente e do regime de submissão a visto prévio as modificações relativas a trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissões nos contratos de empreitada. Estes contratos ficam, contudo, sujeitos à fiscalização concomitante, ou seja, é possível, no decurso de auditorias realizadas no âmbito da fiscalização concomitante, caça por ilegalidade de um procedimento que levou à celebração de um contrato adicional ao contrato de empreitadas e de obras públicas, vir notificar a entidade competente para autorizar e para remeter este ato ao contrato de fiscalização prévia e não lhe dar execução antes do visto. Isto sem prejuízo também da fiscalização sucessiva para efeitos de efetivação da responsabilidade financeira. O que é que justifica a manutenção excepcional quanto a estes contratos deste regime e regra que anteriormente figurava para todos os adicionais a contratos, sendo que agora, por exemplo, os adicionais, os contratos de serviços a mais ou de suprimento de erros e omissões no âmbito e dos contratos e dos serviços continuam sujeitos à fiscalização prévia. A meu ver, a razão e de ser e prende-se com o manancial de contratos adicionais a contratos e de empreitados e de obras públicas que é cotidianamente e produzido. Ou seja, submetê-los a uma eventual fiscalização prévia levaria provavelmente a um congestionamento do Tribunal e de Contas. E dito isto, e gostaria daqui muito rapidamente dar conta do relatório da Auditoria 1/2016, que foi elaborado em 16 de fevereiro, sobre a evolução global dos trabalhos adicionais no âmbito dos contratos e de empreitada. Em cujo relator foi a doutora Helena Abreu e Lopes. O que é que se constatou nesta auditoria em 2016? Que o montante financeiro, o acréscimo de encargos dos adicionais de contratos e de empreitadas tem vindo a diminuir. Assistiu-se a uma diminuição. Apesar disso, as alterações que se verificam continuam a atingir quase o máximo de 50% do valor e das obras. Constatou-se que no universo dos contratos que foram objeto de alterações, o maior número de alterações
e de contratos diz respeito à administração e local, mas o montante financeiro mais irrelevante ocorre no setor empresarial do Estado. Isto, apesar de se ter constatado uma diminuição global dos encargos. E uma das observações que é realizada é que o valor dos trabalhos suprimidos foi superior ao dos trabalhos editados, em especial no setor empresarial e do Estado. O que justifica uma série de recomendações elaboradas e no sentido, eu vou apenas frisar, algumas da necessidade de um correto planeamento e de uma correta revisão dos projetos e de execução, porque não faz sentido assistir-se frequentemente à supressão de obras, porque se houver um planeamento adequado, e aliás todo o anteprojeto do novo Código e dos contratos públicos vai, mesmo fora do âmbito das empreitadas, e no sentido de impor um planeamento antes da decisão de contratar, criou a figura e do gestor de contrato, exatamente para permitir uma fiscalização adequada e acompanhamento dos vários contratos públicos. Eu procedi a uma recolha da principal jurisprudência em matéria de empreitadas e de obras públicas e verifica-se que, como sabem, os trabalhos a mais corporizam, não é, uma manifestação do poder de modificação unilateral dos contratos. Agora, os trabalhos a mais, e verdadeiramente, por influência comunitária, passaram a assumir, quanto aos fundamentos em que se podem alicerçar, uma feição bastante mais restritiva, porque no regime geral, as razões de interesse público em que se fundamenta o pedido de modificação unilateral tanto podem radicar na emergência de novas necessidades ou numa simples redefinição, reponderação do interesse público. Pelo contrário, no âmbito das empreitadas e de obras públicas, os trabalhos têm que ser necessários, o que significa que não se admitem melhorias funcionais, estéticas, técnicas ou outras e do projeto inicial, ditadas por simples razões de oportunidade e não de necessidade. Ou seja, há uma série de acórdãos do Tribunal e de Contas e que enfatizam este aspecto. Os trabalhos têm que ser necessários. Outro aspecto fundamental, além de necessários, tem que ser necessários na sequência de uma circunstância imprevista. Este termo, imprevisto, em suscitar uma série de controvérsias quanto ao seu conteúdo de sentido e alcance, mas o Tribunal de Contas já muito pacificamente considerou que os trabalhos podem ser integráveis na empreitada, podem ser necessários ao seu acabamento, a sua autonomização e novo contrato pode ser técnico ou economicamente desaconselhável, mas se não resultarem de circunstâncias imprevistas, não são suscetíveis de ser ordenados. E circunstância imprevista, numa série de sentenças, é toda a circunstância que um decisor público normal, colocado na posição do real decisor, não podia ter previsto a quando o lançamento do procedimento pré-contratual ou só muito dificilmente a pudesse ter previsto e com enormes custos antes do lançamento do procedimento pré-contratual. Além de uma série de acórdãos e que frisam sempre esta ideia que não basta que a obra não tenha sido prevista, é necessário que seja, ou seja, a circunstância imprevista é lida como circunstância imprevisível, abrangendo tanto circunstâncias objetivamente imprevisíveis ou aquelas que não foram previstas, mas que não poderiam ser previstas por um decisor público usando da diligência média que lhe é exigível. Quanto aos limites e quantitativos, sabemos que os trabalhos a mais passaram, desde a última alteração e de 2012, a poder ascender ao montante de 40% e, correlativamente, assistiu-se a uma redução drástica dos trabalhos de suprimento de erros e omissões, o que torna da máxima importância determinar qual é a fronteira entre um erro e omissão ou um trabalho a mais. Um dos aspectos também e fundamentais é que o legislador, nesta alteração do Código em 2012, deixou de prever que se subtraíssem os trabalhos a mais, os trabalhos a menos, quando esta possibilidade constava da redação originária do artigo 370 do Código dos Contratos Públicos. Isto
explica-se claramente, conhecendo a jurisprudência do Tribunal de Contas já anterior à própria aprovação do Código. Porque o Tribunal de Contas tradicionalmente sustentou uma posição bastante restritiva quanto à possibilidade de compensação de trabalhos a mais com os trabalhos a menos, considerando que aqueles trabalhos que foram totalmente suprimidos sem ter sido substituídos e por outros, deviam ser deduzidos do preço contratual. E quanto aos outros que deixaram de ser efetuados, mas foram substituídos e por trabalhos a mais, não deveriam ser compensados. Porquê? Para se evitar, no fundo, uma fraude à lei, ou seja, que se incluíssem ab início e no contrato obras, com o único fito de as vir a suprimir para permitir alcançar os limites quantitativos dos trabalhos a mais. Uma pequena nota sobre as concessões. Há um acórdão, por exemplo, o acórdão número 6 de 2013, que recusou o visto a uma renovação, uma dita renovação do contrato, mas que implicava a prorrogação do prazo da concessão, o alargamento do período da concessão, a modificação do plano de investimentos e do modelo de partilha de riscos e receitas. Ou seja, entendeu-se que tinham sido atingidos aspectos essenciais das prestações e principais, pelo que se tratava de um novo contrato e não de uma simples modificação do contrato, pelo qual não seria admitida. Eu agora gostaria, no tempo que me resta, de dar conta das alterações que estão previstas no anteprojeto no decurso das diretivas comunitárias de 2014 e chamar a atenção que as diretivas comunitárias de 2014 vieram claramente numa abordagem mais flexível, mais generosa quanto ao facto da possibilidade de introduzir modificações aos contratos, deixaram de dar um tratamento exclusivo para os contratos de empreitadas de obras públicas, os chamados trabalhos complementares ou serviços complementares, e submeteram a modificação de todo e qualquer contrato exatamente aos mesmos pressupostos. E nesses pressupostos, eu vou apenas destacar que um dos pressupostos é a necessidade de prestações complementares e outro pressuposto que também pode fundar uma modificação do contrato à luz das diretivas e comunitárias é a ocorrência de circunstâncias imprevisíveis. Ora bem, quanto à modificação fundada na necessidade de prestações e complementares, a principal novidade das diretivas de 2014 é que esta figura deixou de constituir um critério material de legitimidade e do recurso ao procedimento de negociação sem publicação prévia e de anúncio e passou a constituir um fundamento de modificação. É uma solução que não vai trazer grandes diferenças na nossa ordem jurídica, porque desde sempre consideramos que a figura comunitária dos trabalhos complementares tinha sido já importada como a possibilidade de ordenar trabalhos a mais ou de serviços a mais sem necessidade de celebração do ajuste direto, ou seja, apenas mediante a celebração de um contrato adicional. Outra das novidades fundamentais, e que tem aqui particular e relevo, é a supressão do requisito da imprevisibilidade das circunstâncias que fundam a possibilidade de modificação com base em prestações complementares. As prestações deixaram de ter que resultar de uma circunstância imprevista, tal como era exigido pelas anteriores diretivas, e já sabemos que circunstância imprevista foi considerada, no fundo, circunstância imprevisível pelo Tribunal de Contas e pelo próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, e agora passa a ser suficiente que haja necessidade de obras, serviços ou fornecimentos e complementares que não tenham sido incluídos no contrato inicial. É evidente que a jurisprudência comunitária terá que se pronunciar sobre se essa necessidade pode resultar de uma simples reponderação do interesse público, por meras razões de oportunidade ou conveniência, ou se continua-se a exigir a emergência de uma nova necessidade ou de uma causa superveniente. De qualquer modo, uma coisa é certa, já não se pode assimilar este conceito de trabalhos, de prestações complementares e necessárias a imprevisíveis, porque imprevisíveis é objeto de outro fundamento de modificação que é autonomizado pelas diretivas.
Penso que o meu tempo está a terminar. 2 minutos. Outro pressuposto das novas diretivas reside na demonstração de que a substituição do co-contratante inicial não possa ser efetuada por razões técnicas ou económicas e, cumulativamente, que a abertura de um novo procedimento para a seleção do novo adjudicatário seja altamente inconveniente ou provoque uma duplicação substancial dos custos. Importa aqui frisar que se abandonou aquele critério tradicional de separabilidade económica e técnica. Já não é exigido que, para que se possam ser ordenados e trabalhos a mais, que não possam ser separáveis económica ou tecnicamente. O que relevam aqui são razões económicas ou técnicas e chama a atenção que a modificação pode fundar-se em puras razões económicas, independentemente da existência de razões e técnicas, portanto, terão que ser ponderados os custos implicados pela abertura de um novo procedimento, verificando se a interferência até de uma sobreposição de 2 co-contratantes na mesma obra, se não implicará dificuldades técnicas desproporcionadas ou a necessidade de lançamento de um novo procedimento contratual, se não envolverá uma duplicação de custos. Ora, isto significa que toda a jurisprudência do Tribunal de Contas que tem sido realizada até aqui vai ter que ser drasticamente alterada. Chama apenas a atenção que, quanto às modificações imprevistas, as tais circunstâncias imprevisíveis constituem um fundamento autónomo de modificação. Não se trata de circunstâncias simplesmente e não previstas, mas de circunstâncias que já não possam ser previstas, ou seja, relevam circunstâncias já existentes à data, mas cuja previsão não seja exigível a uma entidade adjudicante que atue com a diligência adequada ao caso. Verifico, para terminar, que no anteprojeto, e que já tivemos a oportunidade aqui na faculdade, que foi publicada as atas e da conferência, que no anteprojeto foi divulgado em agosto, procedeu-se a uma incorreta transposição das diretivas, nomeadamente no que respeita às prestações complementares. Porquê? Porque se manteve o anterior pressuposto da inseparabilidade económica e técnica, que foi drasticamente modificado pelas novas diretivas. E, portanto, também aguardo com alguma ansiedade e preocupação o resultado deste longo atraso, mas com esperança que, de facto, tenham sido introduzidas as alterações ao anteprojeto, porque um dos aspectos fundamentais é que deixa de se distinguir trabalhos de suprimento de erros e omissões e trabalhos a mais. Passam a ser todos tratados unitariamente no âmbito das prestações complementares. E tal como consta do anteprojeto atualmente, é sempre possível introduzir trabalhos a mais, desde que, mesmo que pura e simplesmente não previstos, desde que atinjam 10% do valor do contrato, o que é uma possibilidade prevista nas diretivas. Portanto, vamos assistir aqui a uma pequena revolução no âmbito dos trabalhos a mais e das empreitadas, sendo que também foi objeto de uma disposição específica a modificação das concessões. Eu vou dar por terminada a minha apresentação. Muito obrigada.